Bom, pessoal, então vamos aqui preparar a tinta novamente, que nós fizemos lá aquela hora, tá? Ó, então vamos aqui, amarelo com vermelho, vamos ter um laranja. Ó, então temos aqui o alaranjado, aí, correto? Agora nós vamos fazer a mesma cor, mas um pouquinho mais amarela. Então pego o amarelo, aqui, dessa cor aqui mesmo, ó. Coloco ele aqui. E agora o amarelo na consistência pura aqui natural, ó. Eu vou colocar ele aqui, certo? Então aqui eu tenho 3 cores, tá vendo? Observe que eu tenho 3 cores aqui, tá? Ela está caminhando da parte mais clara, depois análoga e depois análoga, certo? Mas lembra que eu expliquei para vocês que tem momentos que nós vamos precisar de uma cor mais forte, a sombra mesmo do amarelo? Então eu vou pegar o amarelo, vou colocar um pouquinho aqui e agora eu vou fazer a complementar do amarelo, que é o roxo. Então eu tenho azul com vermelho aqui. Agora eu pego um pouquinho desse roxo e misturo com o amarelo. Como essa aqui não é muito, aí ó, vou colocar ela aqui, olha lá. Então aí eu tenho 4 cores para nós podermos trabalhar aí, tá? Eu tenho a amarela com a sua complementar, depois eu tenho uma análoga ao lado, que é um alaranjado, e depois eu tenho um laranja. Então aqui nós temos 4 cores para nós trabalharmos agora o nosso pé de ipê. Já fizemos as cores que nós vamos usar, tá bom? Então agora o que eu vou fazer, ó? Agora eu vou começar aqui, como tem aquilo ao fundo, tá? A parte mais escura, média, alaranjada, existe a mesma coisa aqui também, tá? Então agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar pela mais escura, tá? Então eu vou começar por essa cor aqui que nós preparamos, ó. Então eu vou vir aqui, ó, e dou algumas pinceladinhas. Um pincel de número 4. Dou algumas pinceladinhas aqui, ó. E vou dando essas pinceladinhas assim, aonde eu acho que é a necessidade. Lembra que aqui é a luz? Então lembrando vocês que agora essas pinceladas que eu estou dando aqui, elas estão aqui na frente, mas mesmo assim nós temos o lado de lá, correto? Ó, alguns lugares aqui eu vou virar a mão assim, ó, e mudar a pincelada para que vocês possam ver, tá? Não é assim que eu ia pincelar assim, mas eu vou virar a mão aqui, que daí vocês conseguem enxergar lá, tá? Então, o foco aqui não é eu, o foco aqui, o objetivo aqui é fazer com que vocês aprendam. Então aqui não tem segredo, ó, é isso aí, tá? Eu vou procurar não colocar muito essa parte mais escura. Então pronto, já coloquei a parte mais escura. Agora eu vou no laranja, dando algumas pinceladinhas também, mesma coisa, ó, mesmo processo. Vou dando algumas pinceladinhas aqui. Aqui no meio, todos os lugares que eu acho que há a necessidade. Mas vocês podem observar que eu não subo muito para cima agora não. Pode observar que eu paro mais aqui no meio, tá? Eu tô indo mais aqui, ó. Ainda continuo colocando alguns pedaços que... alguns lugares que eu observo que eu posso colocar. E aqui já está bom, já vou parar também. Agora eu vou nessa cor aqui, ó. Lá eu fui na laranjada, agora eu vou nesse amarelo aqui, que é aquele amarelo mais escuro. Lembra que eu falei que era um amarelo mais escuro? E agora, com muito cuidado, eu já começo a trabalhar essa parte aqui, ó. Lembrando vocês que eu não vou tampando tudo, eu vou devagar. Agora eu estou pincelando assim, ó, para vocês verem. Todas os pés de ipê que está assim num plano mais intermediário,
possibilita a gente trabalhar dessa forma aqui, tá? Agora, na realidade, o verdadeiro pé de ipê, eles são um monte de maços de flor. Então, se você pintar um ipê muito em cima, o certo seria fazer isso, tá? Olha, e aí eu vou pincelando assim. Vou pincelando, não vou fechando tudo. Eu vou devagar, eu vou observando, alguns lugares eu vou deixando, e não é tudo sempre massinho assim não, tá, pessoal? Ó, tem lugar que não é massinho assim não, esses pacotinhos assim, você vai ter que soltar mais a pincelada. E ainda não fui na outra cor, ah? Olha, pode observar que eu não fui na outra cor ainda, eu estou só naquele... Aí você pode pensar assim, poxa, mas então por que fez tudo aquele fundo lá? Perdeu tempo para fazer aquele fundo? Não, perdi tempo, o trabalho vai ficar bem real. Olha lá, o que é aqui é aqui, o que é lá no fundo é lá no fundo, tá? Então há diferença. Aí eu continuo aqui com a mesma cor e eu vou trabalhando aqui, ó. E veja que eu não fui naquele amarelo mais claro ainda. E isso é proposital. Por quê? Porque o amarelo mais claro ele vai estar no ponto onde está pegando mais luz. Correto? Aqui tem um segredo, tá? Também, que é muito legal. Quanto mais você trabalhar com o pincel mais carregado, assim, ó, bater e deixar mais bonito fica. Ó. Então vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, bem carregado mesmo, ó. Não pode nem ficar arrastando muito o pincel e ir trabalhando dessa forma aqui. Alguns lugares aqui mesmo que não tem galho, eu posso subir um pouco, olha lá. E vou fazendo dessa forma, tá? Aqui não tem segredo, é isso aí mesmo. Você vai ter que fazer isso aqui com paciência, ainda mais que o nosso pé de ipê aqui ficou bem grande, né? Então é paciência. Não adianta apavorar. Quem for ansioso aqui tem que controlar a ansiedade. Então, pessoal, olha, é aqui, ó. Eu vou fazendo isso aí, do jeito que vocês estão vendo aqui, eu vou fazer aí, tá? Não tem muito o que inventar aqui, é isso aí mesmo, ó. Aqui eu já começo a tomar um pouquinho mais de cuidado, porque é a parte da frente aqui, ó. Então aqui eu já tomo um pouquinho mais de cuidado, tá? Eu vou colocar algumas soltinhas aqui assim, ó. Continuo com essas pinceladinhas aqui. Por isso que é bom, tá? Eu vou dar um conselho para vocês. Quem está começando agora, geralmente tem dificuldade para ficar misturando a tinta. Uma hora mistura, a cor tá correta, daí vai misturar de novo, já mudou a cor, a matiz não fica a mesma coisa, aí vai fazer de novo, já mudou de novo, aí cada hora a pintura fica com uma cor. Se você tem essa dificuldade, tente fazer a cor antes, tá? É claro que isso não é um método, uma regra. Você pode fazer a cor na hora, mas se você tem dificuldade, aí eu recomendo que você faça assim. Faça antes, como eu fiz aqui, ó, tá? Eu fiz aqui para mostrar para vocês. E veja que eu não preciso ficar misturando mais. Pensa se toda hora que eu for pincelar aqui eu tiver que ficar misturando a cor. Toda hora, toda hora. Ó, eu já fiz um tanto de cor ali, ó. É claro que você não faça muito para você não perder, ainda mais até porque a tinta, a óleo ela seca, né? Em contato com o ar ela seca. Então, ó, você pode fazer um pouco de tinta, não faça muito, e você vai trabalhando. Você não precisa ficar misturando toda hora, tá? Correto? Então está aí essa parte. Só mais um pouquinho aqui, ó. Só mais um pouquinho aqui.
Ó. Veja que não é aquelas batidinhas não, tá? Ó, eu tô colocando e tirando, ó. Eu coloco e dou uma leve arrastada, ó. Pronto. Agora eu vou para a parte iluminada. Agora eu começo a iluminar aqui, ó, com o pincel bem carregado, ó. Ó, tem hora que ele até levanta lá. E eu vou indo, ó. Se eu ver que acabou a tinta, eu volto de novo. E agora eu começo a iluminar, ó. Vocês estão observando que eu estou trabalhando só com pincel de número 4? Aqui é o mesmo pincel, número 4, tá? A diferença entre esse amarelo com esse, ó. Certo? Então não fica aquela coisa chapada de uma cor só. Mesmo sendo um pé de ipê, olha quantas cores a gente consegue enxergar. Certo? Aqui eu não vou ir muito para lá. Mas na parte de cima, que é assim, né? Que eu sei aqui assim onde a luz está. Então é essa a minha intenção. Aqui é não descer muito para cá não, ó. É permanecer mais nos pontos de luz, ó. Permanecer mais nos pontos de luz. Então é o que eu vou fazendo aqui. Aqui só algumas pontinhas assim que eu imagino que seja mais para frente. Aqui também, ó. Aí lembrando vocês que aqui a tinta está pura. Não há nenhum medium aqui agora, tá? Ó, eu pego a tinta purinha e estou trabalhando aqui, ó. Estou colocando ela aqui, ó, bem carregada, ó. Quanto mais carregada eu coloco, mais interessante ela fica. Agora aqui também. Mesmo processo, ó. Agora olha como que é interessante o fundo lá. Olha como que fica legal. Depois eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. A gente consegue enxergar o lado de lá, o fundo, tá? Parece um 3D assim, lembra alguma coisa em 3D? Porque é o fundo que nós fizemos lá e ele já secou. Então ele aparece dessa forma, fica legal. Aqui, ó. Olha que contraste bonito que dá entre aqui e o fundo. Pessoal, eu não ensinei como pintar a paisagem, tá? Senão eu vou falar, o vídeo é incompleto, não ensinou como pintar a paisagem. Não, eu não ensinei como pintar a paisagem. O título do vídeo está dizendo como pintar um pé de ipê florido, tá?
Então, a ideia aqui não é te mostrar como pintar a paisagem, é como pintar o IP. Para outros vídeos nós vamos fazer umas paisagens um pouquinho mais elaboradas, porque o propósito do meu canal é ajudar os iniciantes e até aqueles que já pintam, porque às vezes tem pessoas que já pintam, mas tem dificuldade, né? Então o propósito do canal aqui é ajudar essas pessoas. Então eu não estou colocando temas complicados, temas bem fáceis, para que vocês consigam acompanhar aí. Observe que eu vou trabalhando a luz, ó. Então vocês observam que eu vou dando o acabamento final. Olha, algum lugar que eu quero bem carregado, eu coloco o pincel e já tiro, ó. Ele fica empastado mesmo, ó. Então aí aqui é bem devagar. Se você arrastar, você perde essa massa, né? Esse impasto. Se você começar a arrastar ele começa a esparramar e não fica conforme você quer. Então aqui agora eu vou empastando aqui aonde eu quero os pontos de luz, ó, tá? Principalmente a parte mais aqui do alto, pessoal, ó. Quanto mais a parte do alto, mais luz ela recebe, então mais empastada eu posso colocar, tá? Aqui também, ó. Ó. Bem empastado também, ó. Aqui, um pouquinho aqui. E aqui para baixo eu não vou descendo muito não. Para baixo eu deixo. Aqui embaixo, ó, eu vou trabalhar mais com laranja aqui agora, ó. Mais com laranja, né? Porque ela está bem lá embaixo, ó. Então veja que eu vou dando umas pinceladinhas de laranja. Mais lá embaixo, aqui também, ó. Algumas aqui da cor mais escura. Olha lá. E agora eu vou observar aqui nesse meio, ó. Agora eu vou observar aqui nesse meio alguns lugares que eu posso colocar uma pincelada dessa aqui, mais escuro, ó. Que ele dá o contraste certinho, ó. Um pouco daquela, ora uma laranja aqui, ó. Agora é com muito cuidado, ó. Com muito cuidado. Não pode ficar esfregando, porque como nós carregamos a outra, aí se você ficar colocando muito aqui, você acaba interferindo na outra que está ali, tá? Então é só alguns pontinhos assim, ó, que você coloca para que você não se atrapalhe aí na hora de pintar, tá bom? E não pode ficar mexendo muito também, porque vocês têm que lembrar que tem um fundo lá, tá vendo? Tem um fundo lá. Então isso aí é muito importante você observar, tá? Aí agora o que eu faço? Eu começo a observar os lugares que está muito aberto demais, tá? Algum lugar que está muito aberto, eu dou uma fechadinha. Porque o IP ele tem 3 tipos de pintar. O primeiro quando ele está florindo e quando ele já está terminando a florada, então ele vai ter muitos galhinhos
e praticamente pouquíssimas flores, né? Quando ele está começando e quando ele está terminando de florir. E o segundo é quando ele está no seu auge, bem florido, e é muito rápido. Depois ele já começa a perder, essas flores começam a cair muito rápido. O pé de ipê ele não suporta mais do que um mês. É mais ou menos 3 semanas, um mês e pouco, ele já começa a totalmente cair as folhas. Tá? Então você precisa decidir qual o tempo que você vai colocar do pé de ipê, tá bom? Se você for colocar ele bem fechado, então você está colocando ele no auge da florada. Se você for colocar ele mais com poucas flores, significa que ele já está passando a florada, tá? Então aqui embaixo eu não vou colocar muito, uma mistura dos dois aqui para dar uma equilibrada, olha. Aqui. Bom, pessoal, então agora eu vou parar nessa parte. Parei nessa parte agora e vou fazer o seguinte, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Com a mistura do azul, cobalto, com o vermelho, eu tenho um roxo aqui, ó. Tá vendo? E a essa mistura aqui agora, eu vou acrescentar o amarelo. Vou acrescentar o amarelo. E com essa mistura, eu vou fazer um teste aqui na tela, como que ela vai ficar, tá? Ó, vou vir aqui e vou fazer um teste aqui, ó. Porque eu não quero ela completamente preta e também não quero ela muito clara, tá? Então eu vou verificar aqui, novamente. É isso aí, é essa cor aí. Bom, vocês já viram a mistura das cores, correto? Então agora eu não vou nem mostrar mais a tinta para vocês, porque é o que vocês viram, tá? Agora eu vou começar a trabalhar no meio aqui novamente, ó. Só lembrando vocês que agora, aonde você colocar isso aqui tem que ficar, porque ele vai aparecer. Olha lá. E agora eu vou trabalhando os galhos, esses vazados aqui que eu tenho, ó. Onde tem esses pontos aqui, olha lá. Eu vou trabalhando galhos aqui, ó. Todos os lugares que eu observo que dá para mim trançar os galhos aqui no meio, ó, eu vou colocar. E aí você pode pensar, mas e essas partes que fica... E essas partes que fica aparecendo... que o galho tá aqui no meio aqui. Calma que depois essa daí a gente faz umas leves pinceladas aí com amarelo e o amarelo sobe ali em cima desse galho, de tal forma que o galho vai para trás e o ipê vem para frente, as folhas. Então vocês vejam, observe. Eu troquei o pincel, tá? Então vocês observem que eu vou só nesses pontos que está aparecendo para mim, ó. E aqui você vai puxando, ó. E não tem... Só toma cuidado para não engrossar, tá? O ipê, ele é bonito quando ele aparece também os galhos, tá? Que ele não fica só as flores só, né? Senão ele vai ficar muito fechado, né? Então o ipê, ele é bonito também quando ele aparece os galhos dele. Vocês viram que eu não coloquei completamente o preto, o escuro? Porque eu poderia colocar aqui uma mistura de azul ultramar, né? Ó, engrossou lá, ó. Né? Isso é um sinônimo que a cerda do meu pincel tá grossa. Então tem que tomar cuidado. Então eu poderia colocar aqui uma cor mais escura, mas eu não coloquei, tá? Eu não coloquei uma cor mais escura, eu coloquei uma cor que está no meio do pé de ipê ali, então ele está com sombra. Então é isso aí, tá vendo? Olha lá.
Então, pessoal, é isso aí. Agora, para aquelas pontas lá, agora eu vou molhar um pouquinho no mídio, só para diluir, tá? Porque senão ela vai ficar muito grossa. Então tá aqui, ó, tá? E eu vou bem com jeito aqui, ó, com cuidado, fazendo as pontinhas aqui, ó. Lembrando, você não pode engrossar, tá? Tem que ser bem suave. E caso engrossar, você tem que dar uma pinceladinha de amarelo ali, que daí disfarça. Olha lá. E vai puxando aqui. É bem suave. As pinceladinhas é bem suave. Caso engrossar, dá uma pinceladinha com o amarelo. Olha lá, bem fininho. E vou continuando aqui pra cima. Olha lá. Vou continuando aqui, ó. Alguns lugares assim eu pulo. Lembrando vocês que aqui, só nessa pontinha eu coloquei o mídio um pouquinho, para que a tinta fique mais fina. E a tinta ficando mais fina, ela vai deslizar melhor e a ponta do pincel vai ficar mais fininha, tá? Porque às vezes, se você tentar colocar a tinta pura na ponta do pincel, ela fica grosso. Mesmo que você tenta, ela engrossa um pouco. Olha lá. E aí você vai colocando aqui só alguns pontos que você acha que é necessário. Se você acha que os galhos que você fez por baixo já são suficientes, você não precisa colocar mais. Então vamos lá, pessoal. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, nesse pequeno pedaço que eu havia mostrado para vocês. Você pega o pincel bem fininho, tá? E você faz o seguinte, ó. Se for de cima para baixo, você vai fazer bem fininho, e vai descer, ó. Ó, tá? Aí, você tem que pensar o seguinte, ó, que se isso aqui é um galho, o galho vai ter um monte de ramificação, ó. Aí eu tô indo de baixo para cima, agora. Aí aqui, ó, novamente, ó, eu pego aqui e vou indo aqui e emendei aqui. Se eu já emendei aqui, ó, eu já engrosso ele um pouquinho aqui, ó. Com a própria força que eu estou colocando no pincel, tá? Ó, com a própria força do pincel. Se eu vou daqui para lá, ó, aí esse aqui é um galho, então quer dizer que ele vai soltar outro galho aqui, ó. Engrosso também. Aí, aqui em cima, um exemplo, se eu vou trabalhar esse galho aqui, tá? Lá, eu vou soltar uma parte grossa dele aqui, ó. Você não pode com essa parte grossa, até lá na ponta, tá? Você vai parar, vai chegar uma hora que você só sai aqui, ó. Você só sai e para, tá vendo? Porque depois aqui você vai ter que puxar um outro grosso, mais grosso aqui. Desse aqui você pode puxar outro. Olha lá. Aqui você pode sair uma outra bifurcação. Aqui, desse aqui você já sai outra. Dessa aqui você já vem outra. Dessa você já vem outra. Dessa, outra. Ó. E vai afinando, e vai ligando. Ó. Olha que fininho. E um está ligando no outro, tá vendo? Então é assim que você tem que fazer. Você não pode ir com um tronco grosso até lá em cima. No caso aqui eu mostrei para vocês como começar de cima para baixo. Aí nesse caso você tem que começar bem fininho e vir ligando aqui, ó. Aí você vem arrumando, ó. Aí daqui pra lá, ó. Então observe que, olha, conforme eu vou chegando na ponta, eu afino na ponta. Olha, esse aqui tá grosso, tá vendo?
Então vamos supor, eu teria que puxar aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui, aqui, e afinando, ó. Sai com mais um bracinho dele aqui, outro pra cá, e assim sucessivamente, certo? A ponta é fina, e mais embaixo você vai engrossando, tá? Não leva essa parte grossa até na ponta, tá bom? Porque daí vai ser errado, então você vem apertando assim, ó. Que nem aqui, ó. Você pode trabalhar outro galho que vai cruzar aqui com esses aqui. Poxa, mas cruzou na frente do outro, não tem problema. Não tem problema, porque aquela parte seria a parte de trás, essa aqui é da frente, tá? Então é isso aí para vocês entenderem. Então agora eu vou fazer aqui um pedacinho aqui embaixo, para vocês entenderem se fosse de baixo para cima. Ó, subir com o pincel, novamente, ó, subir com o pincel, aqui também, subir com o pincel. Certo? Então eu tenho três mais grosso aí, tá vendo? Agora, daqui para cima, eu vou ter que começar a puxar os braços dele, ó, ó. Puxei, parei. Mais um, puxei, parei. Aí sai outro aqui. Aí eu vou puxando assim, ó. Ó. Agora eu vou começar daqui porque vai ficando ruim para mim a posição da mão. Olha. E cada um desses que eu puxo ali, eu tenho que pensar que eu tenho que colocar, eu preciso colocar mais galhos nele. Ele não pode ficar grosso assim também, que fica feio, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou engrossar aqui embaixo. Olha, vou engrossando aqui. Vou soltar uns galhos aqui que estivesse cruzando para cá, para frente, ó. Aqui. Aí aqui eu vou puxando. E conforme, esse aí é como eu vou distribuindo os galhos. E conforme eu vou chegando na ponta, veja que eu afino a pincelada. Olha, eu vou afinando a pincelada. Eu coloco menos força. Menos força, olha, conforme você vai chegando na ponta, você coloca menos força, ó, puxou, 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 olha, tá vendo? Conforme você vai chegando na ponta, coloca menos força. Então aqui, coloquei mais um pouquinho, olha, aí eu vou colocando as pinceladinhas pequenininhas. E nunca só reto também, tá? Dá uma diversificada, balança ela assim um pouco, movimenta ela, porque senão vai ficar todos os galhos retinho, retinho. E não é. Os galhos não são todos retinhos, tá? Os galhos são tortos. Então, você faz assim, ó. Pega aqui, ó. Liguei aqui, ó. Olha. Aqui eu vou dar uma balançadinha, ó. Aqui também, ó. Olha que fininho, ó. E assim sucessivamente. Tá bom? Tá dada a explicação. Se vocês começarem de baixo para cima, comece o tronco grosso e vai afinando. Até chegar num certo ponto, quando começar a chegar perto da copa das árvores, você para, não leva mais não, porque daí, se você chegar com ele muito grosso lá na ponta, vai ficar errado. Então você para mais ou menos no meio da árvore, depois você começa a distribuir os galhos pequenininhos, tá bom? E isso não é só para o pé de ipê não, todas as vezes que você for fazer uma árvore, você pode usar essa dica aí que eu dei, tá bom? Então vocês fazem dessa forma que não tem erro. Aqui tem uns pedacinhos lá do céu, aqui que fica bonito, ó. Essa é a vantagem de você pintar o fundo e lá primeiro e deixar ele secar, que depois você pode trabalhar aqui tranquilo, ó, que não interfere em nada lá, tá? Agora, se eu quisesse deixar ele muito vazado, eu teria que começar a fazer muitos vazados aqui, tá? Se eu faço muitos vazados, ele perde um pouco aquele fundo que nós fizemos.
Então, nesse caso, eu não vou fazer muitos vazados não, tá? Só alguns pontos que dá para fazer um vazadinho ou outro, certo? Então tá aí, ó. Então observa que alguns lugares que tá muito indefinido eu carrego mais, ó. Olha aí, bem carregado aqui, sabe? Essa frente aqui, ó. Olha lá, bem carregado. Bom, estando essa parte pronta, o que eu vou pensar agora? Eu vou pensar o seguinte, ó. A luz não está aqui, então significa que alguns pontos do galinho terá luz. Então essa mistura anterior, eu só acrescento branco, aqui ó. Acrescento branco e um pouquinho de azul. Olha lá. Branco e um pouquinho de azul. Misturei no medium ali, tá? Para ficar bem fininha a ponta. E agora eu vou observar alguns pontos que eu posso colocar uns pedacinhos de luz. Lembrando vocês que a luz está dali de cima. Olha lá. E aí você pode ir trabalhando aí. Eu poderia fazer mais coisa aqui, que eu não quero ficar mexendo aqui, que senão, quanto mais eu mexer e aí vocês tentar fazer, pode ser que vocês não consigam. E o meu objetivo aqui no canal não é complicar para vocês, é simplificar, tá? Eu consigo ver o que eu preciso fazer aqui, mas às vezes você que está começando agora vai ter um pouco de dificuldade. Então eu não quero ficar complicando muito. O que eu quero é facilitar para vocês. E não complicar, facilitar. Se tem muito ipê aqui no chão vai estar tudo cheio de ipê. Vai estar cheio de flor aqui, ó. Então com pinceladinhas assim, quando você fizer pé de ipê, você sempre tem que pensar nisso aí, tá? Ó, com pinceladinhas pura agora. Pura, ó. Muita folha. Mas coloque de uma tal forma que não tampe o fundo ali também, tá? Não vai virar tudo um amarelão só ali. E aí você vai colocar aqui, ó. Agora aquela parte da sombra, né? Olha lá. Olha lá. Poxa, mas a sombra dele não ficou estranha? Então o que acontece? Dá uma impressão aqui que eles estão flutuando, correto? Agora, se eu der umas pinceladinhas assim, ó, mais escuras embaixo, olha lá. Ele pega mais sentido, tá vendo? Umas pinceladinhas ali. Então, deixa eu tentar colocar um pouquinho para frente. Vou tentar mostrar para vocês, ó. Aqui você pode colocar bastante folha, não tem problema. Ah, mas ela tá caindo tudo assim? Não, ela não tá caindo tudo ainda, ela tá bem carregada. Mas cai muita folha, muita folha. O ipê, ele solta muita folha. Muita flor, né? Folha não, muita flor. Que é essas flores que dá no pé de ipê, né? Então você pode trabalhar bastante aqui, que não há exagero algum, tá? Não precisa ficar com medo, não. Alguns lugares você carrega um pouquinho mais, ó. Alguns lugares você carrega um pouquinho mais. Quanto mais você trabalha, fica mais bonitinho. Lá também, ó. Soltar uma mais lá na frente, assim, que às vezes o vento leva. Uma ou outra aqui no meio da rua. Ó.
Aí eu já tenho que pensar que debaixo dela vai ter um pontinho de sombra. Ó. Volto novamente. Vou só dar uma dica para vocês, eu não quero complicar, tá? Por favor, entenda, ó. O azul com o branco, ó, quase o branco mesmo, quase o puro branco aqui, só misturado no azul. Eu posso fazer uns vazados ali, ó, tá? Posso fazer uns vazados, então tem que tomar muito cuidado para fazer esses vazados, para que você não se atrapalhe e não reboca toda a pintura, tá? Então é bater e ficar. Você já define o lugar que você quer colocar e aí você bate o pincel e fica, certo? Então isso aqui já é um pouquinho mais complicado, mas tem como fazer, ó. Então um exemplo, eu vou colocar aqui no fundo, ó. Então eu vou colocar aqui no meio, ó. Bateu, ficou, ó. Olha lá. Aonde eu coloco esses vazados, ele tem que ficar. Você não pode ficar mexendo mais, ó. Olha lá. Eu vou trabalhando os vazadinhos assim, nos pontos que eu acho que comporta. Certo? Só mais um aqui, ó. Eu não vou ficar fazendo muito não, para não atrapalhar vocês aí. Pronto. Então, são coisas que a gente poderia fazer. Pessoal, eu fiz esse pezinho de P de uma forma assim mais... eu não vou dizer que é mais fácil, é o correto, tá? Tem outra forma de se fazer que é direto. Mas o direto já é um pouquinho mais complicado. Porque se você vai fazer o direto, você viu o que é a cor que tem aí? E elas vão se misturar, tá? Aqui, ó, tem um tronquinho aqui mais grosso aqui, ó. Ó, eu só dou uma pinceladinha assim em cima, ó lá. Pronto, já disfarçou. Aí observe, se tem mais algum lugar que tem algum ponto mais grosso, aí eu dou uma, aqui, ó. Pronto, ó, dou uma pinceladinha de nada, já equilibrou. Então esses são os detalhezinhos finais. Você vai observando, se você vê que alguma coisa ficou muito, que nem aqui, ó, o galho tá muito no meio aqui, ó. Aí o que eu faço? Ó, eu dou uma pincelada aqui, jogo o galho para trás e puxo as flores para frente, ó. Olha lá. Certo? Então tá aí. É isso aí que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A intenção aqui não foi mostrar a paisagem, tá? Deixei bem claro, não foi mostrar a paisagem. Foi apenas mostrar aqui para vocês mesmo como fazer um pé de ipê, tá bom? Antes só de eu terminar, aqui ó, é um capim meio alto, tá? Então você tem que tomar cuidado, você vai falar, por que ele não deu umas pinceladinhas lá? Porque ali é um capim meio alto, então se o capim tá alto, não tem como ficar aparecendo muitas flores do ipê lá no meio, tá? Então é um capim meio alto, significa que essas flores vão cair aqui e vão afundar no capim, correto? Ó, mas mesmo assim você pode colocar também para que fique bem esparramado aí, que tenha para todos os lados. Aqui na estradinha eu coloquei mais, porque eu sei que aqui seria um lugar que apareceria mais, tá? Já lá um capim mais alto, então no capim mais alto não teria como ficar aparecendo essas flores lá. Se já é num chão mais duro de terra, aí tem que colocar bastante, tá? Que não é o caso aqui. Aqui é um capim. Então no capim as flores vão cair, vai afundar, vai estar ali no meio, não estaria na ponta do capim. Imagina um capim alto e essas flores na ponta do capim, não tem sentido, tá? Então aqui é só umas pinceladinhas só para lembrar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu quero pedir, compartilhe esse vídeo, fale com seus amigos, compartilhe no Facebook, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Foi um prazer poder mostrar aqui mais um trabalhinho bem simples para vocês, mas eu espero que todos vocês gostaram, tá bom? Até a próxima aula, fui!